E quais são os componentes que participam nesse processo de entrada e saída de ar para dentro do pulmão? É muito comum nós pensarmos que o processo de ventilação ou um paciente que tem um prejuízo na ventilação é aquele que tem um pulmão comprometido, é aquele paciente que só envolve aqui, ou ele está com uma resistência de via aérea aumentada, ou ele tem um pulmão com uma baixa complacência, ou ele tem um problema específico do pulmão. Mas não. Existem outros componentes que envolvem esse processo da ventilação. Então, é comum a gente sempre pensar no pulmão. Um pulmão ruim é aquele pulmão que não vai ter uma boa ventilação. E não é só o pulmão que participa desse processo da ventilação. Então, se a gente for entender, pensando nos componentes desse processo, a gente tem que lembrar das propriedades elásticas da caixa torácica. Porque se você tem um tórax, um arcabouço ósseo ali, um tórax rígido, um paciente com uma baixa complacência de caixa torácica vai influenciar na quantidade de ar que entra para dentro dos pulmões. Vamos pensar naquele paciente obeso mórbido. Aquele paciente que ele é obeso, o que acontece? Ele tem uma limitação na expansão de caixa torácica devido todo aquele peso do pulmão, da caixa torácica, daquele tecido adiposo, dificultando a expansibilidade daquele tórax. Se você pega um paciente que tem uma cifoescoliose importante, ele tem um problema, na verdade, de movimento de caixa torácica, o que vai limitar esse processo da ventilação. Se você, às vezes, tem uma paciente que tem ali, fez uma mastectomia, um esvaziamento ali, devido a um esvaziamento total, dali da região ali do axilar, aquela paciente, dependendo da cicatrização, se ela tiver uma limitação na amplitude de movimento do ombro, ela também vai ter uma limitação de expansibilidade de tórax, limitando esse processo de ventilação. Pacientes com fibromialgia também, por quê? Se ele sente dor para fazer ali o movimento de contrair aquela musculatura para movimentar a caixa torácica, ele vai ter uma ventilação diminuída. Então, a gente não pensa só no pulmão. Pacientes com mulheres com mamas extremamente volumosas também limita aquele movimento da caixa torácica. Então, a parede do tórax, a gente não precisa pensar só no pulmão. O tórax, quando ele também tem uma limitação de movimento, ele também vai influenciar, dificultando aí nessa entrada e saída de ar para dentro dos pulmões. Claro, a gente também tem que pensar no pulmão propriamente dito, não só a estrutura do pulmão, como a via aérea de condução. A gente tem que lembrar que o processo da ventilação, ele começa desde lá do início, ali na ponta do nariz. Então, vai ter lá a musculatura que precisa contrair, mas essa entrada de ar, então, essa via aérea de condução, esse trato respiratório superior, trato respiratório inferior, ele tem que permitir ali com que você não tenha uma obstrução à passagem desse fluxo e também um pulmão propriamente dito assim, bom, com uma boa complacência, que consegue acomodar esse ar para dentro do pulmão. Na medida com que esses pacientes vão tendo complicações pulmonares, pneumonias, então ele vai criando um remodelamento desse pulmão, prejudicando mais ainda a entrada e a saída de ar para dentro dos pulmões. Então, o pulmão ele é extremamente importante, mas ele não é o único que representa, até porque os pacientes neurológicos, até então, quando ele começa a desenvolver a doença neuromuscular ou a doença neurológica, ele tem um pulmão bom, ele tem um pulmão que permite uma com boa complacência, ele não tem uma resistência alta, o problema dele é a parte muscular. Está lá no início, é aquele músculo que precisa ter uma força suficiente para negativar as pressões pleurais, para permitir exatamente esse movimento que vocês estão vendo aqui, de inspiração e expiração. O pulmão desse paciente está bom inicialmente, ele não tem o músculo, a principal responsável em variar esse movimento de caixa torácica, variar essas pressões e permitir um volume corrente adequado para esse pulmão, interferindo aí nessa ventilação. O centro respiratório, então, a gente também tem que pensar
que o estímulo do nosso centro respiratório ele está localizado aonde aqui, ó? No bulbo e na ponte. Existem alguns centros pontinos ali, que é o que vai permitir a regulação da nossa respiração, o nosso controle involuntário. Então, da respiração. Então, você precisa ter um centro respiratório íntegro que vai conseguir ter um estímulo ali, mandar uma referência de forma adequada para que a musculatura respiratória, para permitir a contração desses músculos, gerando a variação daquelas pressões que a gente viu. Os nervos e as junções neuromusculares. Quem já ouviu falar aí até mesmo na síndrome de Guillain-Barré, que é aquele paciente que tem uma desmielinização nessa bainha de mielina, diminuindo o impulso elétrico para a contração muscular. Então, não adianta você ter um centro respiratório íntegro, não adianta você ter um pulmão bom se você não tem o estímulo, o impulso nervoso, o impulso elétrico para chegar lá na placa motora para fazer uma contração muscular adequada. Então, as junções nervosas, as junções neuromusculares é importante para realmente conseguir fazer com que esse músculo contraia, gerando uma força suficiente para gerar um volume adequado para dentro desse pulmão. Os músculos respiratórios também. Então, você também precisa ter músculos, força muscular íntegra, então todo o grupamento muscular inspiratório, e o expiratório ele vai ser importante porque o grupamento muscular expiratório ele vai ser o responsável em garantir uma tosse eficaz para esse paciente. Ele precisa ter força muscular expiratória suficiente para ele conseguir fazer isso. Por quê? Esse paciente com essa fraqueza da musculatura abdominal, essa musculatura expiratória, ele não vai ter um pico de fluxo expiratório adequado. Ele não vai conseguir gerar um fluxo expiratório adequado para conseguir mobilizar essa secreção e colocar essa secreção para fora. Aquele paciente que tem a fraqueza da musculatura inspiratória, ele não tem força muscular suficiente para ter um volume corrente adequado. Então, é aquele paciente que passa a ventilar num volume corrente mais baixo, ele passa a hipoventilar. Isso não é interessante para ele. Então, ele precisa de ajuda para esses músculos, tanto o inspiratório para colocar o ar para dentro do pulmão, como força muscular expiratória para conseguir ter fluxo expiratório suficiente para mobilizar a secreção. Por quê? Se ele fica com essa ventilação mais baixa e mais monótona, isso faz com que tenha uma predisposição a acúmulo de secreção. E não tendo uma tosse eficaz, isso aí, na verdade, a gente fala que é um prato cheio para o quê? Para as infecções pulmonares, para as pneumonias. Então, ele precisa de ter aí uma boa, além do processo de ventilação e da troca gasosa, ficar inadequada por não ter um volume corrente suficiente para manter as trocas gasosas adequadas, evoluindo para um tipo específico de insuficiência respiratória, que a gente vai ver. Então, pensando nos processos aí também, pensando no músculo respiratório, a gente tem que lembrar lá do diafragma, ó, que é o nosso principal músculo responsável em conseguir fazer o quê? Ele é responsável em 2/3 do nosso volume corrente, é ele que é responsável em colocar para dentro dos alvéolos. Então, no diafragma, é um músculo que ele separa o tórax do abdômen em forma de hemicúpulas, então, hemicúpula diafragmática direita, hemicúpula diafragmática esquerda, onde ele tem as porções vertebrais, que são essas que estão originadas e inseridas aqui, ó, ela está mais nessa região, junto com as primeiras vértebras lombares. Então, essa região, essas fibras vertebrais, ela possui mais a função de estabilização desse músculo. E as fibras costais, que são essas que vocês estão percebendo e permitindo o movimento de alça de balde, é aquelas fibras que permitem a zona de aposição. O que é a zona de aposição? É o contato dessas fibras, ó, costais em contato com a face interna das costelas. Então, ó, vocês observam que durante a inspiração, o diafragma ele contrai, ele desce
aqui, ó, essas fibras vertebrais estabiliza, e é essa zona de aposição, esse contato que você tem dessas fibras costais com as costelas, que é o que vai permitir com que ele, na hora que rebaixa, ele vai abrir essas últimas costelas, permitindo o que a gente chama desse movimento de alça de balde, que é o movimento de rotação das costelas sobre o próprio eixo, ok? Então, a gente precisa, pensando no paciente neurológico, no paciente neuromuscular, é isso aqui que a gente tem que pensar. Por quê? Ele passa a ter um prejuízo na capacidade de gerar força desses músculos, uma capacidade de contração, diminuindo a expansibilidade dessa caixa torácica, diminuindo esse movimento do tórax, não gerando uma negativação de pressão pleural tão importante, não tendo uma boa variação, uma boa entrada de volume corrente para dentro do pulmão. Então, eles passam a ter o quê? Uma hipoventilação devido a essa disfunção ventilatória por não ter musculatura, ok?